Vocês viram a entrevista bizarra do ex-presidente criticando a mídia alternativa? Vimos sim. Aliás, não sei se o Klaus viu, eu vi boa parte lá do futebolês, por pura curiosidade mesmo, porque eu não ia ver. Eu realmente, assim, se tem um negócio que eu não tenho vontade de ver, é o Robson ainda falando sobre o Ceará. É algo, porra, 5 de junho, cara. Já tem meses que ele saiu, é o mesmo papo de sempre. Mas eu vi uns cortes lá, e aí eu, rapaz, deixa eu ver o que é que ele tá falando aqui, só para saber. Eu tava na academia escutando ele, aí sentindo raiva, aí dava aquela força a mais, né? Só na base do ódio. Mas assim, é os mesmos assuntos, é o mesmo papo. É ele falando que ele levou o Ceará para outro patamar. Tem um momento que ele fala assim: eu deixei a torcida do Ceará mais exigente. A culpa é minha, porque eu fiz isso, eu aquilo, eu isso. Então eu sou a vítima do que eu mesmo produzi, porque a torcida do Ceará hoje é muito mais exigente. Então é um ciclo, aquela coisa. Aí veio com um papinho também, que eu acho bizarro, que ele bota muita culpa do fracasso ano passado na torcida. Ele fala que a torcida fez campanha contra o Enderson. Ó, tá vendo? O Enderson, baita treinador e não sei o quê. Se não fosse alguns também financiando isso. Até disse que não foi um movimento assim orgânico, né? Foi um movimento provocado. E o cara, qualquer pessoa que acompanhasse o Ceará naquela época viu que não foi. Que obviamente foi tudo orgânico. Ninguém estava aceitando mais um retrocesso. A gente queria evolução, queria ver coisa nova. E aí ele bota muita culpa na torcida, como se ele fez o que pôde e tudo mais. E uma das coisas que ele falou, né, nesse show de egocentrismo dele, é que a mídia independente também é culpada, porque a mídia independente conturba, né? Ele até fala assim, essas páginas, ele nem sabe falar direito, podcast, não sei o nome, esse aí tá conturbando. Ou seja, Klaus, a culpa é de todo mundo, é da Menos dele. torcida, é da mídia independente, é dos jogadores, é de quem trabalhava com ele, é de diretores, mas não é dele não. Ele foi, Não. Ave Maria, um deus, um anjo. Coitado, né? Pô, dá pra pedir desculpa pra ele. Opa, rapaz, desculpa aí, viu? Inacreditável, né? Inacreditável. E é mais engraçado e mais sintomático que essa postura dele só queima ele, na verdade, né? Porque a falta de sensibilidade para fazer uma leitura real, com autocrítica, com pesando os seus próprios erros, suas próprias escolhas, e ele simplesmente escolhe um caminho que o torcedor ele vai esquecer do Robson, e a gente torce para que esqueça rapidamente, né? Basicamente, eu já acho que a maioria de quem assistiu essa entrevista do Robson é torcedor do Fortaleza, pelos comentários que eu vi no vídeo, né? A grande maioria de comentários era de torcedor do Fortaleza. Porque, Elogiando ele, né? Elogiando. lógico, volta Castrinho é o que mais tinha. Eu não preciso falar nada assim, sabe? As escolhas do Robinson para seguir são bizarras. Primeiro que ele sumiu durante 6 meses, da reta final do Brasileirão até a coletiva de renúncia. Ele sumiu. Sumiu. Ele não assumiu as responsabilidades. Ele não apareceu em público. Ele nem pediu desculpas no final do Brasileirão. Por quê? Porque a culpa foi nossa? Éramos nós que tínhamos que fazer um comunicado oficial lamentando o rebaixamento? É inacreditável, assim. É inacreditável o que o Robson tem feito e falado nessas podcasts, que agora ele não para de participar. No nosso ele não virá, porque eu acho que ele não ia ter equilíbrio emocional, porque a gente ia falar na cara dele muita coisa. Mas eu acho que não dá nem para dialogar com ele, né, na verdade, porque ele impõe a maneira arrogante dele de pensar e não gera o debate. Ele engole o diálogo, ele sobrepõe, aumentando o tom. Eu já percebi nessas últimas podcasts que o contraponto, quando vem, ele sobe o tom e impõe. E aí não tem diálogo, só tem a imposição da arrogância. Muito difícil. O que eu posso fazer é ignorar, assim. Realmente, eu não vi essa entrevista, porque é bizarro o cara colocar na gente que produz conteúdo o clima do Ceará. Cara, não, pelo amor de Deus, entendeu? Teve
esse ano passado, teve situação de jogar em bomba dentro do clube. E ele sequer apareceu pedindo para pedir calma, para falar alguma coisa. Quem teve que resolver foi o Vina e os jogadores, indo lá na saída da Seramoto, pouco depois. Nem sei se foi a Seramoto que jogou, mas o clima, o Vina achou que tinha sido, sei lá, torcedores lá fora, pediu para abrir o portão. E aí, por essa situação, acho que ele acabou indo lá, não lembro bem como foi. Mas não foi a Seramoto que jogou a bomba, mas as coisas quem estavam resolvendo eram os jogadores. A gente estava fazendo a nossa parte, 52 mil sócios, e o cara que só aparecia na conveniente vitória se arvorando de arrogância. De fato, eu acho que o Robson ele não tem mais equilíbrio emocional para ser presidente. E eu acho que faria bem a ele não participar de nada por enquanto, porque ele só se queima. A única coisa que acontece nas participações do Robson é ver o torcedor dizendo, cara, esse cara tá desconectado da realidade. Não sou só torcedor não, cara, pessoas de dentro do clube também. O cara tá perdido, o cara tá fora da realidade. Ou ele acha que a gente não conhece pessoas do clube, que trabalham no clube, da época dele também. Não é assim não, cara. Não pode ser assim, entendeu? A gente teve ali um contato com pessoas que estavam próximas e não pode agir dessa forma. Mas sabe por quê? Porque só prejudica ele. Mas é como tu falou até no off para mim, e eu concordo, o cara que era acostumado a ser bajulado como presidente do Ceará por muitos anos, o cara que tinha um prestígio, que queira ou não queira ser presidente do Ceará, traz um prestígio para os seus negócios também, e isso some da noite para o dia e é esquecido, isso para o ego de um cara que tem isso dentro dele, né? Essa vaidade Sim. muito forte dentro dele, de ser o presidente, é difícil, assim. Mas eu diria pro Robinson, já que ele falou muito, né? Chamou de debilóide, usou palavras de baixo calão pra caramba, né? Eu não vou dizer nada, assim, a única coisa que eu digo pra ele é realmente, eu vou dar um toque de amigo. Não é nem de amigo, mas de amigo é foda, né? Eu sou o amigo do cara que me chamou de debilóide. Mas enfim, conselho de ser humano para ser humano, Tu acha que velho. foi pra ti, Klaus? Eu O acho que Debilóide? eu acho que foi. Eu acho que foi para mim ou para alguns outros, mas eu acho que foi. Psicopata, falou psicopata de rede social, não foi? Chamou de psicopata, chamou de debilóide. É, tudo bem. E assim, eu acho que caberia até processo num tipo de situação dessa, né? Mas porque ele ia ter que provar se eu sou um psicopata. Usou Mas de ele também não deu indireta, né, nomes, né? pra Usou fugir, da né? indireta para para fugir de quem ele estava falando. Mas eu acho assim, cara, se ele respeita o João Paulo, fique na dele. Não traga mais conturbação e enchimento de saco. A gente tendo que aguentar essas porcarias de podcast que ele participa. Não o programa, mas a participação dele, que é uma porcaria. E prejudica o Ceará, vira chacota da torcida do Fortaleza, prejudica o Ceará tentando, nessa meio dessa confusão toda, ainda ter que ouvir as bobagens que ele fala. E ele tem falado de maneira grosseira, estúpida, arrogante. Meu irmão, deixa a galera que já tá no sufoco trabalhar. Não traz mais problema, entendeu? Fica na tua, que só causa isso, cara. Já causou problema quando era presidente. Quer causar agora também, depois de ser presidente? Porra, fica na tua, pô. Fica na tua. Só isso. Dessa forma, não contribui em nada, pô. Que É, saco, velho. Esse já cara não passou. para de encher o saco, velho. Já não é mais presidente. Toda semana tem um podcast com esse cara falando bobagem, cara. Que merda. Mas enfim, não vou aqui chamar ele disso ou daquilo, não. Só digo pra ele, se ele tá bem, se ele tá bem, ótimo. Mas não parece. O comportamento dele tá agressivo, tá bizarro. Procura uma ajuda psicológica, cara. Tem que superar. Existe o pós-presidente também. A vida segue. Você não é mais presidente do Ceará. Siga a sua vida, cara. Deixa o Ceará em paz. Você atrapalhou muito, cara. Você realmente teve condições de fazer muito mais. Só que você lidava com o Ceará, que é uma Ferrari em termos de potencial, como se estivesse andando num Fusquinha. Porque você teve grana, como nenhum outro presidente teve, para fazer mudanças. E não fez. Você teve as oportunidades
para tornar o clube muito mais profissional. Você não conseguiu fazer isso. As tomadas de decisão, quando eu falo processo, mudanças, é muito mais na parte estratégica do clube do que necessariamente no dia a dia da rotina. A rotina funciona. O que não funciona era onde você estava. E seus diretores. Então, cara, pelo amor de Deus, já que fica na tua, o que eu faço hoje, Douglas, é realmente não assistir, cara. Eu não assisto. Não assisto, porque não agrega em nada, não tem nada a dizer, só tem bobagem, não tem autocrítica nenhuma, é zero autocrítica, zero. O cara some durante 6 meses e não faz zero autocrítica. Não tem, não. Não tem. É Tipo, a um culpa é do desespero, cara. torcedor. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo que ele tá querendo transferir a culpa pros outros. É um desespero, assim, para tentar resgatar a imagem. Porque, convenhamos, ele ficou muito perto de ser realmente um dos maiores presidentes. Só que ele sai como um dos piores. Em pouco tempo ele estragou tudo que ele construiu. Ele estava na evolução ali até 2021, mas realmente assim foi uma queda gigantesca que ele teve, que ele sai pelas portas dos fundos do Ceará, com a renúncia e com 95% da torcida odiando ele. Então, assim, acabou. A reputação com a torcida acabou. Robson, você falar, meu amigo, não apaga o que você fez, principalmente nos últimos meses à frente do Ceará, cara. O desprezo que você deu para a torcida nos últimos meses, depois do rebaixamento, sumir, não dar satisfação, a forma arrogante que você tratou o torcedor não esquece. Não tenha dúvida disso. Não esquece. Vai ter ali 5%, ou talvez ali que ainda te admire e tal, mas, velho, a imagem de Robson como presidente do Ceará é uma imagem que só traz tristeza pro torcedor. Não adianta. Pode falar o que for em podcast, pode falar o que for em live, não vai recuperar a imagem. Era melhor ficar caladinho mesmo e era o melhor que ele fazia. Ah, esse assunto me dá um negócio. Ave Maria! Mas é um corte. E aí a gente pede a você para deixar o like, se inscrever no BPR, compartilhar com os amigos e... Bora, vozão. Bora pro racha. Não sei nem o que foi isso.